Boa noite, pessoal. São agora exatamente 11h15 para as 11. Vim falar de uma dica aí muito importante, que é sobre resistência do chuveiro elétrico. Eu estou com uma aqui, que é daqui do meu chuveiro. Uma pessoa me perguntou ontem se poderia, se eu ficar girando a estação lá, que o que aconteceu no chuveiro dela é que o chuveiro dela estava no morno e estava muito quente. Então, vamos tirar algumas dúvidas aí. E ela falou uma coisa muito interessante que falaram para ela, que não tem muita lógica, né? Não tem muito sentido no conhecimento elétrico que eu tenho, né? Eu ficar mudando lá a estação, para lá e para cá, para lá e para cá, conforme eu faço isso, o chuveiro meu vai ficar morno. Não tem nada de verdade nisso. Ah, ficou morno, não foi por causa disso, né? Não foi por causa disso, não tem, porque eu vou explicar aqui como é que funciona, você vai entender, porque não tem muita lógica. Então vamos lá. Na corrente elétrica nós temos algumas grandezas, que são chamadas tensão, que é o volts, carga, né, corrente elétrica, que é o ampere, e temos a oposição à corrente elétrica, que se chama resistência elétrica, que é chamada unidade a ohms, que são unidades, né? Ohms, amperes são unidades e volts são unidades, né? Então o que acontece? Conforme você abre o chuveiro lá, ele vai dar pressão, e conforme dá pressão, ele vai unir lá em cima, dentro do chuveiro, tem uns, em cima onde você muda aquela estação, tem uns contatos. Quando você tira a água, ele não dá contato. Quando você abre, vai dar pressão, vai subir e vai unir esses terminais aqui. Vocês estão vendo que aqui tem uma resistência, que é um arame, ó. Ele está desligado, ó, desconectado um do outro. Conforme você abre a água, ele vai fazer o que? Vai unir aqui. Então ele vai unir esse com esse. Conforme ele une esse com esse, ele vai dar uma resistência elétrica. Conforme ele une esse com esse, outra resistência. Esse com esse, outra resistência. Por isso que tem 4 estações. No meu caso aqui são 4 estações, né? Que eu tenho no meu chuveiro. Esses chuveiros são mais eficientes, né? Então vai unir um com esse com esse com esse, né? Então, conforme você varia a resistência, é onde seu chuveiro fica quente, morno, frio, gelado, né? Frio e gelado é a mesma coisa, né? Estou corrigindo aí. Fica gelado, então conforme você varia a resistência, o chuveiro fica quente, morno ou gelado, né? No meu caso aqui tem uma 4 estação, é um pouco tem um morno, um pouco abaixo do morno, que é uma menos, não é tão quente, né? São 4 estações, são menos que o morno, quente e quente mesmo, né? São 4 estações. Então, conforme você liga seu chuveiro, aqui você vai ter uma passagem de corrente elétrica. Se você tem passagem de corrente elétrica, você, qualquer lugar, qualquer coisa que você liga tem calor. Então ele vai gerar calor, não tem jeito. A corrente elétrica, passou a corrente elétrica, gera calor. Às vezes você põe a mão no fio, tá gelado, mas é um calor que você não consegue ver pela visão humana, mas sim tem calor, sim. Então nesse caso aqui vai ter mais resistência. Conforme eu tenho mais resistência, quanto mais resistência eu tenho, mais isso aqui vai aquecer. Conforme esses arames aquecem, está em contato com a água, ele faz o que com o seu chuveiro? Aquece o seu chuveiro, isso mesmo, aquece o seu chuveiro. Então, gente, não adianta você ficar mudando para lá, para cá, vou e volto, vou e volto. Não, ou você troca a resistência, ou troca o seu chuveiro, ou vê a sua instalação. Porque se você tem variações de tensão na sua casa, pode sim ocorrer um aumento de corrente, ou diminuir a corrente aqui. Se o chuveiro está frio demais, ou está esquentando demais. Pode ser, não estou dizendo que é, mas pode sim. Conforme você aumenta a tensão, deixa eu ver se eu me lembro. Eu aumento a tensão, diminui a corrente. Quando eu abaixo a tensão, eu aumento a corrente. Então assim funciona a corrente elétrica. Se não me engano é isso. É certeza, acho que sim. É isso mesmo.
Então, pode sim que seja sua instalação elétrica. Ah, nunca deu problema, está dando agora. A instalação elétrica funciona assim. Às vezes está legal, não está, ainda é uma instalação antiga. Então, não é. Você não sabe. Eu vejo muita instalação irregular, que eu falo para alguns colegas meus que se diz eletricista, né? Mas não entende a lógica e, né? E faz algumas perguntas e algumas colocações erradas. Pode dar, pode funcionar uma instalação errada, pode funcionar 10, 15 anos, mas um dia quando colocar carga de verdade, cara, você quer colocar carga de verdade, você vai ver que você vai ter problema. Aí o que acontece? Não tá dando problema agora, começou a dar agora. Por quê? Você comprou um micro-ondas novo, você não viu, você comprou uma churrasqueira elétrica, comprou uma panela elétrica. Aí o que acontece? Conforme você compra essas coisas com carga, o que a sua casa consegue? Consumir mais. A sua casa consome muito mais. E é onde começa o fio esquentar, dá problema na tensão, porque conforme você tem aquecimento nos contatos, aquilo ali dá uma variação na tensão elétrica, se você tiver mau contato, aí você tem um aumento de corrente e assim por diante. Então no caso não é isso que eu estou explicando agora, ficando sobre a resistência. Então aqui, meus amigos, meus colegas, aqui é o seguinte, é isso aqui é resistência. Então conforme você muda aqui, lá no seu chuveiro, ele vai mudar os contatos aqui, que vai dar menos resistência ou mais resistência. Então aqui tem uma associação de resistência, uma resistência, uma associação, outra resistência, outra associação, uma outra resistência, outra associação. Conforme você tem essas variações no seu chuveiro, aí é onde acontece de ficar quente, morno, um pouco mais que o morno, quente demais, quente, né? Então o que eu recomendo a vocês? A trocar a resistência ou trocar o chuveiro. Porque os chuveiros mais antigos, ele tem 3 estações. Eles são menos eficientes. Por quê? Você só tem 3 estações: morno, frio, quente. No caso dos mais modernos, tem um pouco abaixo do morno, morno, quente, quente demais. É o caso do meu chuveiro aqui. É quente demais, né? Então tem 4 variações de tensão. Eu recomendo vocês trocar esses chuveiros, são mais eficientes, porque até eles economizam muito mais do que os de 3 estações. Porque se você tem 3 variações, você tem 3 tipos, se você tem 4 variações, você tem 4 tipos de carga na sua casa. Uma carga, 2, 3, 4. Então você põe aqui, quando você coloca aqui, uma carga, outra e outra. Então menos consumo, pouco mais consumo, mais consumo e consumo demais. É assim que tem aqui em casa, são 4 estações. Então eu recomendo a vocês a trocar o chuveiro ou a resistência. Hoje, com tanta tecnologia, você encontra muita resistência mais eficiente, que faz o mesmo trabalho das antigas, esquenta, mas são mais eficientes, né? Conforme você tem, eles têm umas blindadas, né, que dizem, eu não tenho aqui em casa, diz que são mais eficientes. Eu não posso falar que é mesmo, porque eu não utilizei ainda. Mas se está comprovado pelo Inmetro, né? Pode ser que sim, pode ser que não, porque tem tanto trambique no nosso país que a gente não sabe se é verdade ou não. Mas não adianta ficar mudando lá, que não vai adiantar nada. Eu indico vocês trocar a resistência ou trocar o chuveiro para resolver. Se não resolver, provavelmente seja a sua instalação que esteja toda irregular, né? Bom, gente, então aqui é o seguinte, só para vocês relembrar, aqui conforme você tem a passagem da corrente elétrica aqui, você tem uma resistência. Essa resistência que impede a corrente elétrica de passar começa a aquecer esses arames aqui. Começou a aquecer, está em contato com a água e vai acontecer o que? Aquecer sua água. Aqui, que eu acredito que é um morno, por ser mais fino, provavelmente teria que medir a resistência para saber onde está o morno aqui, né? Então vamos supor que aqui seja um morno, né? Então conforme você tem menos resistência, a corrente passa mais rápido. Então vai esquentar o que?
esse arame vai esquentar menos. Conforme você tem mais resistência, mais você tem impedimento na corrente elétrica. O que acontece quando você tem impedimento? Isso começa a sobreaquecer. Em contato com a água, aquece mais. Então, menos resistência, corrente mais rápido. É o caso do morno. Se eu não me engano, é isso. Se alguém ver esse vídeo e for técnico e quiser me ajudar aí, coloca aí na descrição do vídeo aí para me ajudar aí. Mas acredito que seja isso mesmo. Quanto mais resistência, isso aqui vai esquentar mais resistência, mais aquecimento. Menos resistência, a corrente elétrica passa com mais facilidade, gerando menos calor. Tá bom, gente? Essa é a dica. Se vocês gostou, deixe um like no canal. E alguma dúvida a mais aí, pode colocar aí no canal que em breve irei responder vocês aí, tá bom? Tá bom? Para vocês entenderem sua lógica, não vai em papo furado, que às vezes o eletricista quer ganhar só um dinheiro de você, vai lá, troca resistência e não adianta nada com papo furado. Então não adianta. Ou você troca a resistência, provavelmente seja resistência. Se você trocar e não for, troca o chuveiro. Não for o chuveiro, provavelmente seja sua instalação. Provavelmente. Isso você teria que contratar um técnico, né? Eu sou formado em técnico e eletrotécnico. Você colocar um técnico para a gente fazer uma análise com esse. Aqui eu tenho um multímetro, onde eu tenho aqui, eu consigo fazer os testes em sua casa de corrente, de tensão, medir o que está acontecendo na sua casa. Então você usa o multímetro, né? Tá bom, gente? Qualquer dúvida aí, deixa no canal. Fique com Deus, uma boa noite e a paz do Senhor.